vamos a mais os nossos vídeos estudando no CC. E neste faremos o comentário a princípio dessas 3 primeiras questões e com mais essas 2, ou seja, fazendo um total de 5 questões, senhores. Bom, o nosso início de vídeo teremos o 5º tipo da resolução de problemas pela aritmética de álgebra, que vem ser o denominado de conhece-se as relações de multiplicidade ou aditividade entre 2 ou mais tipos básicos e a soma total. Senhores, mais um lembrete sobre a nossa aritmética. É bom o senhor procurar conhecê-la. O motivo, a aritmética trata-se de uma boa ou uma grande ferramenta para a resolução de problemas da nossa matemática. Senhores, o nosso 5º tipo. Vamos ao nosso primeiro problema. Professora Vera deve repartir 120 selos entre 2 meninos e 4 meninas. Aí nós temos a relação de multiplicidade, de modo que cada menino receba o triplo de cada menina. É justamente a nossa multiplicidade. Senhores, o pedido do problema, qual o número de selos que recebe cada menino e cada menina? Bem, gente, então, vamos resolver esse problema por intermédio da álgebra e neste vamos envolver aqui um sistemazinho de equações de primeiro grau. Senhores, em relação ao número de selos de cada menino, número de selos de cada menina, é justamente o pedido do problema. Se temos um total de 120 selos. Senhores, vamos aqui então denominar o número de selos de cada menino, número de selos denominado de um M, ou a variável M, ou o símbolo M, melhor dizendo, e o número de selos de cada menino, ou que cada menina recebe, vamos denominar de A. Senhores, a nossa, ou as nossas equações do sistema. Nós temos a princípio que vamos ter que distribuir 120 selos entre 2 meninos e 4 meninas. Então, 2M, no caso, simbologia para meninos, e 4 vezes o A, simbologia para as meninas, ou número de meninas, ou de selos que elas vão receber, nós vamos ter o total de 120 a sua distribuição. Senhores, a segunda equação vem de que cada menino recebe o triplo, cada menino recebe o triplo de cada menina. Então, senhores, a primeira equação, ficamos a depender de 2M mais 4A, número de selos de cada menino, que é justamente vezes o 2, número de selos de cada menina, justamente vezes o 4, fechando aqui o total, e a nossa segunda frase vem sendo o triplo, cada menino recebe o triplo de cada menina. Senhores, com essas 2 equações, nós formamos o nosso sistema de equações de primeiro grau, e vamos resolvê-lo por intermédio de substituição. Como? Vamos substituir a segunda equação, ou seja, o valor do M, que é 3A, na primeira equação. Então, senhores, vamos à primeira equação do sistema, e onde há M, vamos usar o substituir por 3A. Então, por isso que vai ficando 2 multiplica 3A, que é o valor M, e repetimos os demais. Senhores, dando uma arrumadinha aqui em relação ao A, 2 vezes o 3A, chegamos a 6A, mais o 4A, 10A, valendo 120. Nossa meta é A. Vamos dividir a equação por 10, e assim sendo feito, senhores, temos então o valor de A, que nada mais, nada menos é o número de selos que cada menina recebe. Para você determinar o número de selos de cada menino, vamos usar a equação 2, ou seja, o nosso M é igual a 3 vezes A. Ora, mas quem é A? É o 12, então ficamos com M na dependência de 3 vezes o valor do A, que é o 12. Daí tiramos, senhores, que o número de selos de cada menino é em número de 36. Ou seja, podemos responder selo dos meninos, que é o triplo de que cada menina recebe, é em número de 36, e o de meninas em número de 12. Então, senhores, aí uma das maneiras de você resolver esse problema, usando, no caso, um sistemazinho de primeiro grau. Bem, gente, mas vamos resolver, ou tentar resolver aqui o mesmo problema, usando a nossa aritmética. O enunciado do problema é o mesmo, e vamos tomar aqui os dados, né? Na solução aritmética,
nós vamos ter o quê? 120 selos para distribuir entre 2 meninos e 4 meninas. Então, senhores, os meninos recebem o triplo de cada menina. Então, nós vamos considerar as 4 meninas sempre com a unidade. E os meninos, que são em número de 2, cada um deles recebe o triplo, cada um dos meninos recebem o triplo de que cada menina recebe. E aí, senhor, é a estrutura para a resolução na nossa aritmética. Então, para você calcular o menor, ou seja, a grandeza unitária, em outras palavras, quanto cada menina vai receber, o que você faz? Você vai tomar o total, no caso é 120, e dividir esse total pelo número de grandezas unitárias. Quantas grandezas unitárias nós temos, senhores? Nós temos em número de 10, porque são 6 grandezas para os meninos e 4 para as meninas. E aí, então, senhores, para determinarmos o número que cada menina recebe, em outras palavras, a grandeza unitária, ou menor valor, como queiram, é só você fazer o que? O total, no nosso caso, repetimos aqui, é o 120, e dividimos pelo número de grandezas, que é em número de 10. 120 dividido por 10, senhores, isso é 12. E 12 é o valor da grandeza unitária? Então, é o valor ou o número que cada menina deve receber. Para você chegar aos meninos, é o triplo. Né? O triplo da grandeza unitária. E aí, 3 vezes o 12 é o 36, é o número que cada menino recebe. Então, senhores, aí, a maneira de você responder ou resolver esse problema pela nossa aritmética. Senhores, vamos ao segundo. Camila, ao comprar seu material escolar, verificou que o preço de um livro é o triplo de um caderno. Com R$ 209, comprou 2 livros e 5 cadernos. Qual o preço de cada um? Ou seja, qual o preço do caderno, qual o preço de cada livro? Então, senhores, vamos resolver a princípio pela nossa álgebra, envolvendo uma equaçãozinha em primeiro grau. Então, nós temos aqui, pela leitura do problema, dá para você verificar que o livro é o mais caro, né? Ou seja, ele equivale a 3 vezes o preço do caderno. Então, vamos começar denominando o livro, o preço do caderno, vamos simbolizá-lo por X. Se o livro é o triplo, seu preço é o triplo, e o preço do caderno é X, então, senhores, o livro é 3X. Senhores, ela vai gastar R$ 209, é o nosso total. Então, gente, para chegarmos à nossa equaçãozinha de primeiro grau, vamos armar na circunstância da compra. Ou seja, ela adquire 2 livros e 5 cadernos, chegando ao total 209. Ora, qual o preço do livro? 3x. Qual o preço do caderno? X. Então, vamos substituir esses dois valores nessa estrutura de equação. Então, ficamos com 2 vezes o preço de um livro, repetimos, é o 3x, mais 5 vezes o preço de um caderno, que é x. Senhores, aqui então dá para a gente chegar aqui, dar uma arrumadinha nessa equação. Ficamos com 6x mais 5x, ou seja, ficamos com 11x igual a 209. Senhores, a vez do x, né? Dá para a gente dividir essa equação por 11, e assim sendo feito, senhores, ficamos com o nosso valor de x igual a 209, ao você dividir por 11, é o 19. E quem é o x? É o preço de um caderno. Então, o preço do caderno já se foi. Para você matar, digamos, o preço do livro, ora, o preço de cada livro é o triplo. Então, 3 vezes o 19. E 3 vezes o 19, senhores, é 57. Podemos, então, citar aí uma verificaçãozinha para você fazer, né? Que é 2 vezes 57 mais 5 vezes o 19. Chegamos, então, a 209, que é quanto a Camila gastou. Senhores, preço de cada caderno, 19. Preço de cada livro, R$ 57. Bem, gente, agora vamos tentar aqui pela nossa aritmética. Mesmo enunciado do problema, vamos tomar aqui a nossa estrutura da aritmética, chamando aqui o nosso quadradinho, o retângulo. O 209 é o quanto ela estourou, digamos, gastou. Nas circunstâncias de ter adquirido 5 cadernos, como o caderno é o mais barato, você considera o caderno a unidade. Né? E o livro, vamos ter 2 livros sempre como? Cada livro é o triplo do caderno, do preço do caderno. Então, se um caderno é uma estrelinha, um asterisco, cada caderno, que é em número de 2, vão possuir 3 vezes o custo.
Senhores, para chegarmos ao final, pode-se dizer, ó, bem prático se resolver isso pela aritmética, né? Só fazer um treinozinho. Para o cálculo do menor, ou seja, da grandeza unitária, você vai tomar o total, que é o 209, e dividir pelo número de grandezas. Ora, senhor, quantas grandezas nós temos? 6 para livros, 5 para cadernos. Chegamos, então, a um total de 11, o número de grandezas unitárias. Então, para chegarmos à grandeza unitária, ou seja, ao preço, em outras palavras, de um caderno, tomamos o 209, repetimos, é o total, e dividimos pelo número de grandezas, que é 11. Isso sendo feito, os senhores não fornecem o preço de cada caderno, que é R$19. O preço de cada livro é o triplo. O triplo de 19 é 3 vezes o 19. E 3 vezes o 19, senhores, 57. Chegamos, então, ao preço de cada livro, ou seja, a mesma resposta, lógico, do problema da estrutura pela álgebra, ou a resolução pela álgebra. Caderno, R$19 cada um, e livro, cada um, R$57. Senhores, o nosso terceiro. Edil vai a uma livraria e verifica que o preço de uma caneta é R$2 a mais que uma lapiseira. Com 36 pode comprar 3 canetas e 3 lapiseiras. Qual o preço de cada um? Senhores, vamos então aqui estruturar o nosso problema na condição da álgebra, envolvendo ou resolvendo por intermédio de uma equação de primeiro grau. Ora, ele fornece, ó, que o preço de uma caneta é R$2 a mais do que o da lapiseira. Então, senhores, a lapiseira é a mais barata. Ou seja, a lapiseira, vamos começar com ela valendo X. A cada caneta é R$2 a mais. Então, se a lapiseira X, a caneta será X mais 2. Senhores, ele vai gastar R$36 o seu total. Armando, senhores, a equação primeiro grau. Ele vai adquirir 3 canetas e 3 lapiseiras. Preço da lapiseira, X. Preço da caneta, X mais 2. Vamos trazer esse pessoal para essa estrutura de equação, ou da equação, assim ficamos. Senhores, vamos ficando então com 3x, e aqui aplicando a propriedade distributiva, né? 3x mais 3 vezes 2, 6, né? 3x mais 6 igual a 36. Resolvendo essa equaçãozinha, trazendo esses 6 a segundo membro, ficamos somando os termos em x, com 6x e 36 menos 6. Que chegamos aqui, 6x igual a 30. Dividindo a equação por 6, nosso x é o 5. E se x é o valor 5, senhores, é, em outras palavras, já o preço da lapiseira. Matamos a lapiseira para você chegar ao valor de cada caneta. Se é x mais 2 e x é 5, ficamos com 5 mais 2 valendo 7. Senhores, então, querendo verificar, né, o triplo de x, vezes 3 vezes o 7, chegamos a 36, que é o que ele gastou com essa compra. Bom, senhores, resposta do problema: cada lapiseira é em preço de R$5 e cada caneta é o custo de R$7. Senhores, o meu problema envolvendo agora a nossa aritmética. Novamente, a nossa estrutura, né, anunciada é o mesmo, aqui o nosso retângulozinho, que é uma das maneiras de você usar. Vamos às lapiseiras primeiro. Então, cada lapiseira, como é mais barata, menor custo, você vai denominando aqui da unidade. Vamos às canetas. Cada caneta custa R$2 a mais do que cada lapiseira. Então, nós temos 3 canetas, cada uma custando 2 a mais. Senhores, para chegarmos ao final, aqui nós temos excesso, hein? Cada caneta possui um excesso de 2. Então, como você resolve para encontrar a grandeza unitária? Você precisa fazer o total menos o excesso, dividido por quem? Pelo número de grandezas. Ora, nós temos quantas grandezas? 6. São os asteriscos. Quantos excessos? 2 mais 2 mais 2, chega a 6. Então, senhores, para chegar ao final, grandeza, que é o preço de cada caneta, 36 menos 6 dividido por 6, que chega a 5, o preço de cada lapiseira. Para o preço da caneta, senhores, é x asterisco mais 2. Mas quem é asterisco? Asterisco é 5. E 5 mais 2, senhores, é 7.
é o preço de cada caneta. Aí então, mais uma vez, né, a lapiseira, o custo de cada lapiseira R$ 5,00 e o preço de cada caneta, senhores, 7. Deixamos aí a prova devido à condição do nosso tempo. Bom, gente, vamos aqui agora ao sexto tipo da nossa resolução pela aritmética. É que o tipo desse problema é dado uma sequência de operações sucessivas e o resultado final. E, em geral, pede-se o número ou então o valor inicial. Um exemplo. Perguntaram a Karine por sua idade e ela respondeu, multiplicando minha idade por 3 e depois somando 12, obtemos 30. Qual a minha idade? Então, senhores, nós vamos denominar a idade de Karine de C, por exemplo. Então, nós vamos aqui estruturar o quê? Uma sequência de baixo para cima. Então, a Karine pegou, multiplicando a sua idade por 3. Multiplicando a sua idade por 3. Depois somou 12. Somou 12. Essas operações vai obter quanto? Vai obter 30. Então, senhores, aí é a nossa subida. Agora, gente, vamos usar o processo. Processo para você resolver esse tipo de problema. A resolução baseia-se em quê? Nas operações inversas. O que é isso? Onde a soma você vai passar a usar subtração, onde houver subtração ou diferença, soma. A multiplicação, a operação inversa, a divisão. E a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, aqui nós subimos conforme anunciado o problema. Agora, nós vamos descer. Tá? Nós vamos partir de onde? Do 30. Só que aqui, ó, a operação inversa da adição é a subtração. Como é que você vai fazer? Ó? 30 menos 12. Tá? Ó, 30 menos 12. Quem é 30 menos 12, senhores? Se eu tenho 30 e tiro 12, eu fico com 18. Vou aqui agora. Ó. Tenho 18 e vou fazer o que com ele? A operação inversa da multiplicação. Ó. A multiplicação tem a operação inversa, a divisão. Então, eu vou tomar o que? Esse 18 e dividi-lo por 3. Ora, gente, fazendo 18 por 3, eu chego ao final do problema, que é a idade da Karine. 18 dividido por 3 é 6. Então, daqui você conclui que a Karine possui, por esse processo, lógico, a idade de 6 anos. Gente, aí é a maneira de você resolver esse tipo de problema, pela denominada operações inversas. Um outro de reforço. Problema 5. Escrevi um número, multipliquei por 4, somei 6, dividi por 2, subtraí 7 e obtive 12. Você verifica que ele dá praticamente todas as operações primárias, digamos, da nossa aritmética. Qual o número escrito inicialmente? Então, ele quer o primeiro lá, né? Pegou o número, multiplicou por 4, somou, etc. Bom, vamos da mesma maneira chamar o nosso número de n. Começando lá de baixo. Foi o que fizemos primeiro. Tomamos esse n e multiplicamos por 4. Cheguei aqui, fez o que? Somei com 6. A seguir, dividi esse resultado por 2. Seguinte, subtraí 7 e obtive 12. Então, é a extrema do problema. Senhores, agora nós vamos fazer o processo da operação inversa. Novamente, quem é soma, subtrai, subtração, soma e assim por diante. Bom, senhores, em outras palavras, nós vamos descer. Estamos em 12. Olha lá, subtrair 7. Qual é a operação inversa da subtração? Soma. Então, aqui você vai começar como ó, 12 mais 7. Olha, gente, 12 mais 7 é o 19. O que fizemos em cima, digamos, desse 19? Dividir por 2. Qual a operação inversa da divisão? É a multiplicação. Então, vou tomar o 19 e multiplicá-lo por 2. Se o 19 vezes 2 é o 38. O que fiz agora? Somei a 6. Não, eu vou ao inverso. Quem é a inversa da soma? É a subtração. Então, 38 menos 6. Chegamos a quê? 32. Que chega em 32? Fizemos o quê? Multiplicamos por 4. Negativo. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, senhores, vamos dividir o 32 por 4. Ora, se estou aqui, ó, fiz a divisão de 32 por 4, obtive o número do problema, senhores, que no caso é o 8. Aí, então, senhores, o processo da operação inversa para esse tipo de problema. Então, no nosso caso, o n é 8.
Bem, gente, deixamos aqui a revisão de todos os tipos que fizemos até agora, inclusive aí com suas siglas, né, para o nosso YouTube. E no mais, gente, deixamos a bateria de problemas para vocês. No caso aqui, a princípio, esses 6 primeiros. Não deixe de tentar resolvê-los. A seguir, temos aqui mais 6. Tá? E finalizando, nós temos até o 16º problema. E, gente, aqui no caso, as nossas possíveis respostas. Caso algum problema, tem problema, pode dar o toque. Nós estamos aqui para desejar a todos bons estudos. Um abração e até a próxima.